A nova esposa do meu irmão trocou os antipsicóticos dele por pílulas de açúcar, afastou ele da nossa família e me pintou como uma stalker invejosa na internet quando eu a confrontei. Então garantimos que ela fosse desmascarada publicamente na renovação dos votos. Ela não lidou nada bem com isso. O casamento do meu irmão foi simplesmente mágico. A esposa dele, a Lauren, parecia uma princesa da Disney de verdade. E eu juro que vi meu irmão com os olhos marejados quando ela entrou na cerimônia. Nunca imaginei o que estava acontecendo por trás das cortinas. Depois da festa, sugeri que a gente fosse comemorar mais um pouco com uns drinks, mas o Jake ficou meio relutante. Disse que a Lauren achava melhor irem direto para a suíte da lua de mel. Achei compreensível, e ele prometeu que a gente se falaria de novo depois da viagem para Cabo. Mas as mudanças começaram quase imediatamente. Jake passou de ser o tipo de irmão que mandava foto de tudo no grupo da família para simplesmente ignorar qualquer mensagem. Uma noite, minha mãe me ligou chorando, pedindo para eu ir ver como ele estava. Achei que ela estava exagerando, mas como eu era a mais próxima dele, fui assim mesmo. Esperei que ele atendesse e risse, dizendo que nossa mãe estava surtando à toa, mas quem atendeu foi a Lauren. O Jake está descansando. Foi tudo o que ela disse antes de bater a porta na minha cara. Por insistência da minha mãe, continuei tentando, mas toda vez era a mesma história. A Lauren sempre inventava uma desculpa diferente, e logo eu estava mais preocupada que a própria minha mãe. E olha que sou assistente social, daquelas que nunca desliga do trabalho. Então, fiz o que qualquer pessoa razoável faria naquela situação. Esperei a quarta-feira chegar, que era o dia em que ele saía mais cedo, e fiquei do lado de fora até dar 14 hairs. Segui ele até o Whole Foods. Na hora, fiquei chocada com a aparência dele. Estava pálido, abatido, meio perdido. Nem questionou por que eu estava num mercado a 25 km da minha casa. Perguntei direto por que ele estava daquele jeito. E ele disse que o remédio dele parecia estar menos eficaz ultimamente. Na hora fiquei até aliviada, porque parecia ser fácil de resolver. Ué, então procura teu psiquiatra, falei. Não, ele interrompeu na hora. Desculpa, não quis levantar a voz. É que a Lauren já tá cuidando de tudo. Só concordei com a cabeça porque dava pra ver que ele não ia me contar a verdade. No fim de semana, apareci na casa deles com a lasanha da mamãe, que na real era uma daquelas congeladas do mercado. A Lauren disse que o Jake estava numa sessão de terapia emergencial numa clínica distante. Olhei direto nos olhos frios dela e falei com o tom mais falso e animado que consegui. Ah, eu sei onde é. Posso buscar ele. Queria que ela percebesse que eu não estava engolindo aquela história. E parece que percebeu, porque surtou na hora e disse que ele já tinha pedido um Uber pra casa. No dia seguinte recebi uma ligação. Era o Jake. Dava pra ouvir o barulho da água no fundo, parecia que ele estava na banheira. Eu tô me sentindo como se estivesse perdendo a cabeça. E aí a linha caiu. Fiquei tão desesperada que corri pra contar pra minha mãe. As duas começaram a ligar sem parar pra casa deles. Mas toda vez quem atendia era a Lauren. Na 9ª ligação, ela gritou: "Já falei que ele precisa descansar", e bloqueou o número de nós duas. Passei a noite em claro. Quando acordei, recebi outra ligação, mas dessa vez, não era ela. Era o tio Harvey. Ele disse que o Jake pediu pra ele me dizer pra parar de ser uma invejosa. Mas quando perguntei o que ele achava da história, ele admitiu que também estava preocupado. Estávamos prontos pra invadir a casa se fosse preciso, até que chegou pelo correio o convite. Jake e Lauren iam renovar os votos do casamento. Fiquei confusa, mas a última coisa que eu queria era que a Lauren cancelasse meu convite. Então mandei uma mensagem. Mal posso esperar pra estar lá. E quando o grande dia chegou, o Jake estava completamente diferente do que vi no mercado. Tava com aquele sorriso de sempre e fazendo as piadinhas bobas que só ele sabia fazer. Então começaram os votos. Ficamos todos em volta deles, no topo da sala. A Lauren parecia segura de si como nunca. Jake começou, mas em vez de falar alguma coisa, tirou um frasco de remédio do bolso. A Lauren ficou pálida. Tenho certeza de que todo mundo aqui se perguntou por que eu estava tão estranho ultimamente. E pra ser sincero, eu também me perguntei. Até que percebi, ele parou por um segundo. Parecia refletindo. "Quer contar ou eu conto?", perguntou, encarando a Lauren. Tá bom, eu conto", ela respondeu. A Lauren aqui trocou todos os meus remédios por pílulas falsas. Então, passei semanas sendo atormentado por surtos de esquizofrenia. Todos os dias. A sala ficou em silêncio absoluto. Dava pra ouvir uma agulha cair no chão. Num impulso, a Lauren veio até mim e me deu um tapa na cara. "Eu sei que foi você que fez ele fazer isso, sua estéril infeliz." Meu irmão a segurou na hora, e o tio Harvey, que é policial, deu voz de prisão ali mesmo. Resultado: ela pegou 3 anos de cadeia, e meu irmão finalmente se livrou das garras daquela víbora. Mas eu não contava com a superlotação dos presídios, e com o fato de que ela foi solta por bom comportamento depois de só 2 semanas. Porque durante todo esse tempo, tinha uma coisa só na cabeça dela: se vingar de mim. O primeiro sinal veio 3 dias depois que ela saiu. Minha prima Alexandra me ligou, o que foi estranho, porque a gente não se falava há meses.
Oi, só queria saber se você tá bem, disse com uma voz cautelosa. Vi suas postagens no Facebook e fiquei preocupada, mas eu não postava nada no Facebook fazia semanas. Meu estômago gelou quando entrei no perfil e vi o estrago. A Lauren tinha feito montagens com prints falsos de mensagens que supostamente eu teria mandado, dizendo que o Jake era ingrato e que eu tinha salvado ele daquela bruxa. As postagens me faziam parecer completamente desequilibrada, obcecada. Ela até adulterou os horários para parecer que eu tinha passado o tempo todo em que ela estava presa perseguindo ela online. Tentei explicar para Alexandra que era tudo montagem. Ela só respondeu que esperava que eu procurasse ajuda, e desligou. Nas horas seguintes, comecei a receber mensagens da família. Uns estavam preocupados, outros indignados. Minha tia McCatherine me mandou um textão, dizendo que eu precisava deixar o Jake viver a vida dele. No fim da tarde, 3 primos já tinham me bloqueado. No dia seguinte, chegou um pacote na minha porta, sem remetente. Dentro, havia dezenas de frascos de remédio vazios, todos com meu nome e a letra da Lauren. No fundo da caixa, um bilhete. Acho que você vai precisar disso para os seus probleminhas. Ellie. Minhas mãos tremiam enquanto eu jogava tudo no lixo. Aquilo era só o começo, e eu sabia disso. Jake, pelo menos, estava agora morando com o tio Harvey e tentando voltar ao tratamento certo. Liguei pro tio Harvey para avisar sobre o que a Lauren estava fazendo, mas ele já sabia. Ela vinha ligando pra mãe dele, chorando, dizendo que eu tinha destruído o casamento dela com meu ciúme e minhas mentiras. Sua mãe até me perguntou se você não deveria procurar ajuda profissional, disse o Harvey com a voz pesada. A Lauren tinha conseguido convencer minha própria mãe de que eu estava obcecada em separar os dois desde o casamento. Eu não conseguia acreditar. Minha mãe, acreditando nas manipulações da Lauren. Liguei pra ela, tentando explicar, e tudo o que ela fez foi suspirar fundo. Filha, acho que todo mundo precisa de um pouco de espaço agora. Talvez você devesse focar mais na sua vida e parar de se meter tanto na do Jake. Dói admitir, mas isso doeu mais do que a ligação da Alexandra. A Lauren estava virando minha família inteira contra mim, e estava fazendo isso com perfeição. Na semana seguinte, as coisas pioraram. Comecei a perceber pequenos objetos sumindo do meu apartamento. Primeiro foi uma foto minha com o Jake, de quando a gente era criança, que ficava na estante. Depois, o chaveiro reserva desapareceu da gaveta da cozinha. Quando meu remédio de ansiedade sumiu do armário do banheiro, eu soube que precisava conferir as câmeras de segurança do prédio. E lá estava ela, claramente visível. A Lauren, entrando no meu AP com uma chave enquanto eu estava no trabalho. Ela se movia pela minha casa como se fosse dona do lugar, pegando coisas específicas. O síndico disse que não dava para chamar a polícia porque ela tinha uma chave, provavelmente copiada quando o Jake ainda morava com ela, já que eu tinha dado uma cópia para ele. Troquei as fechaduras na mesma hora, mas o estrago já estava feito. Ela tinha invadido meu espaço, tocado nas minhas coisas, roubado lembranças. E então, veio o episódio do Instagram. Eu estava no trabalho, lidando com um caso bem complicado, quando meu supervisor, Benjamin, me chamou na sala dele. A expressão dele era séria. Precisamos conversar sobre sua presença nas redes sociais, disse, deslizando o celular dele na minha direção. Alguém tinha criado uma conta falsa no Instagram usando minhas fotos e meu nome, com uma pequena diferença, o suficiente para parecer real. A conta estava enviando mensagens perturbadoras para todos os meus contatos, incluindo colegas de trabalho e o chefe do Jake. As mensagens falavam sobre autoagressão, faziam ameaças e tinham uns desabafos malucos sobre remédio e controle da mente. Isso não fui eu, falei com a voz falhando. Benjamin, você me conhece. Isso é coisa da Lauren. Ela tá tentando acabar com a minha vida. Ele ficou com um pé atrás, mas concordou em investigar. O RH entrou no caso. Tive que provar que não era dona da conta. Passei por auditoria das redes sociais e vi minha reputação profissional ruir diante dos meus olhos. Mesmo depois de confirmarem que o perfil era falso, a desconfiança continuava. Meus colegas me olhavam diferente. Os cochichos me seguiam pelos corredores. Jake também estava sofrendo. Uma noite ele me ligou, com a voz trêmula. Tô recebendo umas cartas, disse ele. Sem remetente. Falam de coisas que aconteceram quando eu tava doente. Coisas que eu não lembro, mas os detalhes eram tão específicos, tão certeiros. E se eu realmente fiz essas coisas e só apaguei da memória? A Lauren estava manipulando ele de novo, por meio de cartas, fazendo-o duvidar da própria sanidade. Aquilo me deixou enjoada. Ele tinha acabado de estabilizar com a medicação, e ela já queria desestabilizar tudo de novo. Jake, ela tá mentindo. Você sabe disso. É o que ela faz. Mas eu ouvi a dúvida na voz dele quando se despediu. A próxima bomba veio através do conselho tutelar. Eu às vezes cuidava da filha da minha vizinha, a Benji, quando ela precisava de uma força. Então, quando 2 assistentes sociais bateram na minha porta com perguntas sobre negligência infantil, quase desmaiei. Alguém tinha feito uma denúncia anônima dizendo que eu dava remédio sem autorização para Benji, deixava ela sozinha por horas e apresentava sinais de instabilidade emocional. A investigação foi minuciosa e humilhante. Entrevistaram vizinhos,
meu chefe, até a própria Benji. Claro que não encontraram nada, mas minha vizinha ficou com medo. Chorando, disse que não poderia mais deixar a filha comigo. Mais uma relação destruída. Mais uma parte da minha vida que a Lauren contaminou. Eu estava por um fio quando liguei pro Jake e pro Harvey, pedindo ajuda. A gente precisava reagir, mas de forma legal, cuidadosa. Jake teve uma ideia. Ela ainda me liga de vez em quando, disse. Deixa recados na caixa postal. E se eu ligasse de volta e gravasse tudo? Era arriscado, mas estávamos desesperados. No dia seguinte, Jake ligou pra ela, fingindo estar vulnerável. Eu fiquei do lado, prendendo a respiração. Estive pensando no que você disse nas cartas. Ele começou. Sobre o que eu fiz. Eu preciso entender melhor. Minha memória tá confusa. A Lauren caiu direitinho. Começou a descrever situações absurdas que nunca aconteceram, misturando com pedaços reais o suficiente para parecer convincente. Até que escorregou. Lembra quando você me contou sobre a interrupção de gravidez da sua irmã? Disse ela. Que ela fez você levá-la até lá porque tava com vergonha de contar pra alguém? Só que eu nunca fiz interrupção de gravidez. E as únicas pessoas que sabiam do meu aborto espontâneo, 3 anos atrás, eram o Jake e meu médico. Aquela informação só podia ter vindo de invasão nos meus arquivos médicos ou no celular do Jake quando ele ainda estava doente. Jake continuou alimentando a conversa, e ela foi soltando mais informações sigilosas, detalhes de casos do meu trabalho, meu número de seguro social, até dados médicos confidenciais. Ela vinha planejando isso fazia tempo. Quando mostramos a gravação pro Harvey, ele entendeu na hora o peso legal daquilo. Era prova de perseguição, difamação e roubo de identidade. Mas parece que a Lauren percebeu que a gente estava prestes a derrubar ela. 2 dias depois, eu estava de novo no trabalho quando o Benjamin me chamou. Dessa vez, ele estava furioso. O conselho tutelar ligou, disse. De novo. Agora dizendo que você está usando seu cargo para acessar informações confidenciais sobre uma ex-paciente chamada Lauren. Ela tinha virado o próprio sistema contra mim. A investigação levaria semanas, e nesse tempo eu estaria suspensa sem salário. Mesmo sabendo que seria inocentada, o impacto financeiro ia ser enorme. Naquela noite, o tio Harvey convocou uma reunião de família. Já tinha perdido a paciência, usando seus contatos na comunidade, não como policial, mas como cidadão respeitado, reuniu todo mundo na casa dele. Mamãe, tios, primos, até alguns amigos da família. De alguma forma, a Lauren soube da reunião e apareceu com uma pasta cheia de provas. Só quero que todos vejam quem ela realmente é, disse ela, mostrando impressões de prints e fotos. Mas Jake se levantou, e pela primeira vez em meses, suas mãos estavam firmes. Chega, Lauren. Você não vai mais mentir pra minha família. Então ele deu play na gravação. A sala ficou em silêncio enquanto todos ouviam a Lauren falando tranquilamente sobre informações médicas privadas, inventando mentiras absurdas e revelando, passo a passo, como ela vinha destruindo minha vida. Os parentes que tinham me bloqueado começaram a pegar os celulares, conferindo as datas das mensagens que receberam, das postagens falsas, dos prints manipulados. Tudo começou a desmoronar. A Lauren tentou uma última cartada. Puxou o Jake de lado e eu ouvi ela sussurrando. Se você não me apoiar agora, vou contar pra todo mundo que você teve uma recaída. Vou dizer que parou de tomar os remédios. Quem você acha que eles vão acreditar? Mas o Jake estava preparado. Ele tinha gravado tudo no celular. Mandou o vídeo direto no grupo da família, aquele do qual eu tinha sido removida semanas antes. A reação foi imediata. Nossa tia McCatherine, que até então era a maior defensora da Lauren, se levantou e mandou ela ir embora. A prima McCatherine, que tinha me bloqueado em tudo, veio até mim e me abraçou com os olhos cheios de lágrimas. Me desculpa, sussurrou. A gente devia ter percebido. Lauren olhou ao redor da sala e percebeu que tinha perdido. Toda a teia de mentiras que ela construiu caiu por terra. Ela agarrou a pasta de provas e saiu furiosa, mas não sem antes me lançar um último olhar venenoso. A ordem de restrição foi aprovada dentro de uma semana. O Jake entrou com o pedido com a ajuda do tio Harvey, incluindo cláusulas que a proibiam de entrar em contato com qualquer membro da família ou acessar nossas redes sociais. Meu emprego foi restituído assim que a investigação provou minha inocência, e o Benjamin veio pessoalmente me pedir desculpas por ter duvidado de mim. Aos poucos, minha vida começou a se reconstruir. O grupo da família apitou com uma nova mensagem. Jake me adicionando de volta. Os primos que tinham me bloqueado vieram pedir desculpas. Minha vizinha até perguntou se eu aceitaria cuidar da Benji novamente, quando tudo estivesse mais tranquilo. Mas a melhor parte de tudo foi ver o Jake se recuperar. Com a Lauren fora de cena, sem poder mais alcançá-lo, ele floresceu. A medicação estava funcionando direitinho, o sorriso voltou, e ele até começou a namorar uma moça muito legal chamada Jamie, do grupo de apoio. Quanto a Lauren, a última notícia que tivemos é que ela se mudou para outro estado, a 3 estados de distância, sem família para manipular, sem rede de apoio para explorar. Ela mesma se isolou na tentativa de me isolar. Às vezes, justiça não vem de um tribunal ou de uma prisão.
Às vezes ela vem quando a verdade finalmente é ouvida, quando a família decide se unir, e quando a manipuladora perde o único poder que sempre teve, o de enganar. Guardei um daqueles frascos de remédio que ela me mandou. Não como troféu, nem como lembrança do que ela me fez passar. Guardei como símbolo do que eu sobrevivi, do que nós sobrevivemos, e de como, às vezes, a melhor vingança é simplesmente seguir em frente. É viver a própria vida, rodeada de gente que te ama, longe do veneno do ódio alheio. Hoje, eu e o Jake somos mais próximos do que nunca. Jantamos juntos todos os domingos. Ele me conta sobre a semana dele, a terapia, o namoro com a Jamie. A gente não fala mais da Lauren. Não tem por que falar. Ela é só um capítulo da nossa história. Um que finalmente está encerrado. Ou pelo menos, deveria estar. Eu devia saber que achar que estava encerrado era ilusão. A Lauren nunca foi do tipo que aceita a derrota. E 3 estados de distância, pelo visto, ainda era pouco. O primeiro sinal de que o pesadelo não tinha acabado veio 6 meses depois. O Jake estava indo super bem. A medicação estava ajustada. O relacionamento com a Jamie ia de vento em popa. O brilho dele tinha voltado. A gente tinha acabado de jantar naquele domingo quando o celular dele apitou com uma notificação do LinkedIn. Que estranho, ele disse, franzindo a testa. Alguém visualizou meu perfil 17 vezes hoje. Era um perfil sem foto, só com aquele ícone genérico. O nome era Ellie Anderson. Parecido demais com o sobrenome de solteira da Lauren para ser coincidência, mas ligeiramente diferente o suficiente para não quebrar a ordem de restrição. Quando o Jake clicou, o perfil estava vazio. Só tinha um detalhe. A localização mostrava que ela estava de volta no nosso estado. Nos dias seguintes, ele começou a receber convites de conexão de vários profissionais da área dele, todos com algo em comum. Nas mensagens, mencionavam ter ouvido coisas preocupantes sobre o desempenho profissional dele e sua saúde mental. Quando o Jake foi falar com o chefe, descobriu que alguém vinha ligando para o trabalho dele, se passando por um familiar preocupado, dizendo estar receoso com a estabilidade emocional do Jake. Por sorte, o chefe conhecia bem o Jake e não deu bola, mas a semente da dúvida já tinha sido plantada entre os colegas. E eu vi, pela primeira vez em meses, a confiança do meu irmão balançar. Depois, os problemas vieram para mim. Eu tinha sido promovida no trabalho, finalmente sentindo que minha carreira estava voltando para os trilhos. Mas numa manhã, o Benjamin me chamou na sala com um olhar estranho. A gente tem recebido umas ligações, disse com cuidado, de alguém dizendo ser seu terapeuta, afirmando que você tem faltado às sessões e que estão preocupados com sua capacidade de lidar com os casos. Mas eu não tinha terapeuta. Rastreando as ligações, vimos que vinham de celulares descartáveis, impossíveis de rastrear, mas o estrago estava sendo feito. Os colegas começaram a me tratar como se eu fosse feita de vidro. Perguntavam toda hora se eu estava bem, se queriam que eu dividisse os casos. Depois foi a mamãe. Ela começou a receber pacotes em casa com roupas de bebê, testes de gravidez, panfletos sobre como apoiar filhos adultos em dificuldades de fertilidade. Cada caixa vinha com um bilhete, para quando sua filha finalmente te der netos. A crueldade da lembrança do comentário da estéril era clara. Mamãe tentou esconder de mim, mas eu vi a preocupação nos olhos dela. A perseguição era sutil, mas constante. Os pneus do carro do Jake foram furados enquanto ele estava numa sessão de terapia. E claro, não havia câmeras no estacionamento. Minha página profissional do Facebook foi invadida por avaliações falsas, todas com uma estrela, alegando que eu era instável e pouco profissional. O tio Harvey achou um rastreador no carro dele, durante uma checagem de rotina, mas não tinha como provar quem colocou. A Lauren era esperta demais para deixar rastros. Cada ataque era cuidadosamente calculado, sempre com um grau de separação suficiente para evitar que a justiça a alcançasse. A ordem de restrição era inútil contra alguém que tinha aprendido a usar a distância como arma. O ponto de ruptura veio quando a Jamie me ligou chorando. Ela estava recebendo mensagens anônimas sobre o passado do Jake, versões distorcidas dos momentos mais difíceis dele, tentando pintar ele como alguém perigoso e instável. Fotos de quando ele estava no pior estado, tiradas pela própria Lauren, nos dias em que supostamente cuidava dele, mostrando ele desorientado, abatido. Eu sei que não é verdade, ela chorava, mas ver essas imagens, saber que alguém guardou momentos tão íntimos dele, é assustador. Jake ficou arrasado. Ele tinha sido tão cuidadoso em se abrir com a Jamie, tão orgulhoso da honestidade com que falou sobre sua condição. E agora a Lauren usava essa honestidade contra ele. Foi aí que eu decidi parar de jogar na defensiva. Liguei para Alexandra primeiro. Apesar de tudo que passamos quando a Lauren começou sua campanha, a Alexandra havia me pedido desculpas com sinceridade, e a gente reconstruiu nossa relação. Ela trabalhava com tecnologia e tinha os contatos que eu precisava. Quero reagir, disse para ela, mas preciso ser mais inteligente que ela. Os parentes que tinham me bloqueado começaram a pegar os celulares,
conferindo as datas das mensagens que receberam, das postagens falsas, dos prints manipulados. Tudo começou a desmoronar. A Lauren tentou uma última cartada. Puxou o Jake de lado e eu ouvi ela sussurrando: "Se você não me apoiar agora, vou contar pra todo mundo que você teve uma recaída. Vou dizer que parou de tomar os remédios. Quem você acha que eles vão acreditar?" Mas o Jake estava preparado. Ele tinha gravado tudo no celular. Mandou o vídeo direto no grupo da família, aquele do qual eu tinha sido removida semanas antes. A reação foi imediata. Nossa tia McCatherine, que até então era a maior defensora da Lauren, se levantou e mandou ela ir embora. A prima McCatherine, que tinha me bloqueado em tudo, veio até mim e me abraçou com os olhos cheios de lágrimas. "Me desculpa", sussurrou. A gente devia ter percebido. Lauren olhou ao redor da sala e percebeu que tinha perdido. Toda a teia de mentiras que ela construiu caiu por terra. Ela agarrou a pasta de provas e saiu furiosa, mas não sem antes me lançar um último olhar venenoso. A ordem de restrição foi aprovada dentro de uma semana. O Jake entrou com o pedido com a ajuda do tio Harvey, incluindo cláusulas que a proibiam de entrar em contato com qualquer membro da família ou acessar nossas redes sociais. Meu emprego foi restituído assim que a investigação provou minha inocência, e o Benjamin veio pessoalmente me pedir desculpas por ter duvidado de mim. Aos poucos, minha vida começou a se reconstruir. O grupo da família apitou com uma nova mensagem: Jake me adicionando de volta. Os primos que tinham me bloqueado vieram pedir desculpas. Minha vizinha até perguntou se eu aceitaria cuidar da Bendy novamente, quando tudo estivesse mais tranquilo. Mas a melhor parte de tudo foi ver o Jake se recuperar. Com a Lauren fora de cena, sem poder mais alcançá-lo, ele floresceu. A medicação estava funcionando direitinho, o sorriso voltou, e ele até começou a namorar uma moça muito legal chamada Jamie, do grupo de apoio. Quanto a Lauren, a última notícia que tivemos é que ela se mudou para outro estado, a 3 estados de distância, sem família para manipular, sem rede de apoio para explorar. Ela mesma se isolou na tentativa de me isolar. Às vezes, justiça não vem de um tribunal ou de uma prisão. Às vezes ela vem quando a verdade finalmente é ouvida, quando a família decide se unir, e quando a manipuladora perde o único poder que sempre teve, o de enganar. Guardei um daqueles frascos de remédio que ela me mandou, não como troféu, nem como lembrança do que ela me fez passar. Guardei como símbolo do que eu sobrevivi, do que nós sobrevivemos, e de como às vezes a melhor vingança é simplesmente seguir em frente. É viver a própria vida, rodeada de gente que te ama, longe do veneno do ódio alheio. Hoje, eu e o Jake somos mais próximos do que nunca. Jantamos juntos todos os domingos. Ele me conta sobre a semana dele, a terapia, o namoro com a Jamie. A gente não fala mais da Lauren. Não tem por que falar. Ela é só um capítulo da nossa história. Um que finalmente está encerrado. Ou pelo menos, deveria estar. Eu devia saber que achar que estava encerrado era ilusão. A Lauren nunca foi do tipo que aceita derrota. E 3 estados de distância, pelo visto, ainda era pouco. O primeiro sinal de que o pesadelo não tinha acabado veio 6 meses depois. O Jake estava indo super bem. A medicação estava ajustada. O relacionamento com a Jamie ia de vento em popa. O brilho dele tinha voltado. A gente tinha acabado de jantar naquele domingo quando o celular dele apitou com uma notificação do LinkedIn. "Que estranho", ele disse, franzindo a testa. "Alguém visualizou meu perfil 17 vezes hoje. Era um perfil sem foto, só com aquele ícone genérico. O nome era Ellie Anderson. Parecido demais com o sobrenome de solteira da Lauren para ser coincidência, mas ligeiramente diferente o suficiente para não quebrar a ordem de restrição. Quando o Jake clicou, o perfil estava vazio. Só tinha um detalhe. A localização mostrava que ela estava de volta no nosso estado. Nos dias seguintes, ele começou a receber convites de conexão de vários profissionais da área dele, todos com algo em comum. Nas mensagens, mencionavam ter ouvido coisas preocupantes sobre o desempenho profissional dele e sua saúde mental. Quando Jake foi falar com o chefe, descobriu que alguém vinha ligando para o trabalho dele, se passando por um familiar preocupado, dizendo estar receoso com a estabilidade emocional do Jake. Por sorte, o chefe conhecia bem o Jake e não deu bola, mas a semente da dúvida já tinha sido plantada entre os colegas. E eu vi, pela primeira vez em meses, a confiança do meu irmão balançar. Depois, os problemas vieram para mim. Eu tinha sido promovida no trabalho, finalmente sentindo que minha carreira estava voltando pros trilhos. Mas numa manhã, o Benjamin me chamou na sala com um olhar estranho. "A gente tem recebido umas ligações", disse com cuidado, "de alguém dizendo ser seu terapeuta, afirmando que você tem faltado às sessões e que estão preocupados com sua capacidade de lidar com os casos. Mas eu não tinha terapeuta." Rastreando as ligações, vimos que vinham de celulares descartáveis, impossíveis de rastrear, mas o estrago estava sendo feito. Os colegas começaram a me tratar como se eu fosse feita de vidro. Perguntavam toda hora se eu estava bem, se queriam que eu dividisse os casos. Depois foi a mamãe. Ela começou a receber pacotes em casa com roupas de bebê, testes de gravidez, panfletos sobre como apoiar filhos adultos em dificuldades de fertilidade. Cada caixa vinha com um bilhete, para quando sua filha finalmente te der netos.
A crueldade da lembrança do comentário da estéril era clara. Mamãe tentou esconder de mim, mas eu via a preocupação nos olhos dela. A perseguição era sutil, mas constante. Os pneus do carro do Jake foram furados enquanto ele estava numa sessão de terapia. E claro, não havia câmeras no estacionamento. Minha página profissional do Facebook foi invadida por avaliações falsas, todas com uma estrela, alegando que eu era instável e pouco profissional. O tio Harvey achou um rastreador no carro dele, durante uma checagem de rotina, mas não tinha como provar quem colocou. A Lauren era esperta demais para deixar rastros. Cada ataque era cuidadosamente calculado, sempre com um grau de separação suficiente para evitar que a justiça a alcançasse. A ordem de restrição era inútil contra alguém que tinha aprendido a usar a distância como arma. O ponto de ruptura veio quando a Jamie me ligou chorando. Ela estava recebendo mensagens anônimas sobre o passado do Jake, versões distorcidas dos momentos mais difíceis dele, tentando pintar ele como alguém perigoso e instável. Fotos de quando ele estava no pior estado, tiradas pela própria Lauren, nos dias em que supostamente cuidava dele, mostrando ele desorientado, abatido. Eu sei que não é verdade, ela chorava, mas ver essas imagens, saber que alguém guardou momentos tão íntimos dele, é assustador. Jake ficou arrasado. Ele tinha sido tão cuidadoso em se abrir com a Jamie,